A gente escuta no meio muitas pessoas criticando, mas eu acho que é muito difícil você criticar o resultado. Eu vi coisas que eu acreditava não serem possíveis, que realmente aconteceram. Inclusive me emocionaram bastante. Eu aprendi o valor que tem o meu trabalho. Então, essa foi a maior conquista que eu tive. Não é para ontem ou para amanhã, é para hoje. Cara, se eu tivesse tido isso aqui há 11 anos atrás, quando eu me formei, minha vida ia ser outra. Então, para quem está saindo agora, eu falo, vai promover saúde porque é o melhor. Olá, pessoal! Que alegria enorme ter vocês comigo nessa jornada. Você acha que o seu esforço médico nem sempre traz o reconhecimento que você esperava ou mesmo os resultados que você acha que o seu paciente merece? Pois é, tá na hora de mudar isso. Nós teremos aqui uma imersão em 3 aulas, onde eu vou te mostrar que a medicina cartesiana tradicional, aquele modelo no qual nós todos fomos formados, tem algumas traves que impedem o nosso avanço, no sentido mesmo de aquisição de conhecimento. Aí a gente não consegue acompanhar a evolução da medicina e muito menos ainda a implantar essas ferramentas inovadoras e transformadoras na nossa prática clínica. Nós teremos 3 aulas. Se você assistir às 3 aulas, você ganhará uma 4ª aula bônus ao vivo para tirar suas dúvidas comigo e com o Dr. Ian Antonioli. E se você assistir à 4ª aula, você vai ganhar um certificado assinado por nós. Nessa primeira aula, eu vou mostrar para vocês quais são as traves que a medicina cartesiana põe na nossa vida, que não nos permite avançar e implementar as novas práticas na nossa prática clínica. E na segunda aula, eu vou mostrar para você como o uso de bioativos injetáveis é uma chave importantíssima nesse avanço, capaz realmente de provocar transformações profundas na sua prática clínica, com resultados não só eficientes, mas de uma forma muito rápida. E na terceira aula, o Dr. Ian vai te ensinar como transformar essa prática do uso de bioativos injetáveis num negócio rentável na sua clínica, agregando aí protocolos com uma gestão eficiente, marketing, posicionamento e tudo mais. Esse é só o primeiro passo para que essa transformação aconteça na sua vida. E eu quero você comigo nessa comunidade de muitos médicos que já passaram por essa formação e tiveram a sua vida transformada, tanto a sua prática clínica quanto a sua vida pessoal, porque os resultados financeiros que essa prática traz vão permitir que você realmente melhore a sua vida pessoal, tenha mais tempo para a sua família e também para os seus estudos. E eu tenho certeza que no final dessas aulas você vai estar apto já para começar a aplicar todos esses conceitos que você vai aprender aqui e principalmente você estará pronto para o próximo passo, que é uma imersão prática, de onde você vai sair pronto para no dia seguinte implementar todo o serviço de bioativos injetáveis na sua prática clínica e realmente transformar a sua carreira, os resultados clínicos que você tem com seus pacientes e até a sua própria vida. Eu quero que você venha fazer parte da nossa comunidade. E quando eu falo em transformar vidas, eu estou falando nisso. Eu quero que você veja todos esses depoimentos
que nós vamos mostrar para vocês de médicos que tiveram as suas vidas transformadas depois do curso que fizeram conosco de bioativos injetáveis. Então são vários tipos de depoimento falando de transformação financeira, de prática médica, de satisfação pessoal, transformação na sua vida pessoal, resultados com pacientes, vivências que eles tiveram até às vezes comigo, de pacientes graves, como é um caso de um paciente que eu atendi, que eu gosto muito de usar como exemplo, que foi um paciente que chegou para mim com um câncer grave de via biliar, totalmente debilitado, andando com muita dificuldade. A médica já tinha suspendido a quimioterapia desse paciente, porque ele não tinha condições clínicas mais de fazer a quimioterapia. Ele já não estava se comunicando mais bem com a família, estava com incontinência urinária, incontinência fecal, e é aquele tipo de paciente que a gente olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Nessa época eu tinha um médico me acompanhando num fellow. O que eu fiz? Esqueci a doença dele, o câncer, e foquei na célula dele. Falei, eu vou melhorar o que eu puder melhorar, vou melhorar as células saudáveis. Apliquei esse método que eu chamo de base, limpei o terreno biológico, nutri a célula, desinflamei o paciente, trouxe esse paciente para uma situação de homeostase oxidativa, eu coloquei os hormônios em ordem. 45 dias depois, esse paciente voltou com grandes notícias. Ele estava muito melhor, não tinha mais incontinências, já tinha voltado a se comunicar com a família pelo WhatsApp, tinha melhorado a cognição, já deambulava com muito mais facilidade, mas a grande notícia é que ele melhorou tanto que a médica retomou a quimioterapia. A partir daí, eu comecei a focar também no tumor dele, mantive a base, a nutrição celular, mas foquei também naquela terapêutica que a gente pode ajudar para apoiar a quimioterapia, para que essa quimioterapia possa ter resultados melhores e ao mesmo tempo proteger as células saudáveis. E caminhamos ali por alguns meses até que esse paciente passou mal, teve um sangramento retal, foi para o hospital, ficou no CTI, mas quando saiu, foi refazer os exames, descobriram que o sangramento era porque ele tinha expulsado uma prótese que tinha colocado na via biliar e eles não localizavam mais o tumor macroscopicamente. Na época a família ficou muito feliz, até queria abandonar a quimioterapia, não deixei, vamos caminhar juntos, podem ter células cancerígenas aí ainda. O fato é que esse paciente ficou muito bem, livre de tumor. Ele morreu anos depois de pneumonia, ele tinha sido tabagista por muitos e muitos anos, mas é um caso que ilustra bem essa questão da gente olhar para a célula e não para o problema. Muitas vezes a gente olha para o problema e não ajuda o paciente. E quando você olha para a célula e para a nutrição celular e para a mitocôndria, o que ela precisa para funcionar, e para os marcadores biológicos, se está inflamado, se está oxidado, quando a gente dá para o corpo tudo o que ele precisa, ele funciona bem. E aí, pessoal, que vem o protagonismo dos bioativos injetáveis, porque você consegue oferecer todos esses nutracêuticos e bioativos com uma biodisponibilidade de praticamente 100%. Então esse é um dos muitos casos que um aluno contou aqui no depoimento, tem outros tantos aí, são muitas vidas transformadas, não só de pacientes, mas principalmente de nós médicos profissionais. Eu tive a minha vida transformada com os bioativos injetáveis, inúmeros alunos meus tiveram, vocês vão ver alguns depoimentos e eu quero que você também tenha a sua vida transformada a partir desse curso, que realmente é um curso transformador, diferente de tudo que você já viu quando o assunto são bioativos injetáveis. Veja aí os depoimentos. Inclusive foi um dos casos que falou durante o nosso curso, que foi um paciente que tinha um tumor de vias biliares e eu presenciei os 3 filhos chegarem na consulta chorando, extremamente emocionados, que o pai deles não conversava com eles há 3 anos. Estava bem difícil a comunicação, tinha largado a quimioterapia e que depois desse tratamento inicial da doutora Andréia, ele voltou a ter esse tratamento, voltou a conversar com os filhos e parecia uma outra pessoa. Aquele momento me emocionou bastante. Então eu não atendo mais 70, 100 partos por mês, eu saí dos convênios médicos. Hoje minha proposta de trabalho é a que eu sempre quis, que é atender a pessoa com calma, de uma maneira individualizada. E como disse a doutora Andrea, os aniversários negativos, né? Então, para mim isso ha sido a maior conquista e também, obviamente, eu tenho mais liberdade, né, do ponto de vista
de poder estar mais com minha família, do ponto de vista financeiro. É uma liberdade também. Olha, eu sou uma médica que tenho mais de 30 anos de formada. A minha formação inicial é cirurgia geral e cirurgia pediátrica. E aí vocês devem estar se perguntando como que uma cirurgiã pediátrica veio a se tornar uma coordenadora da primeira pós-graduação de medicina regenerativa do Brasil. Pois é, eu também sou professora universitária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, sou mestre e doutora pela Unifesp e também fui professora durante muitos anos da pós-graduação da minha universidade, onde orientei mestres, doutores, criei linhas de pesquisa, sendo a principal delas os estudos com as células-tronco mesenquimais em humanos. Muito bem. Paralelamente a isso, há mais de 15 anos atrás, eu como médica, e nós médicos somos os primeiros a adoecer, porque a nossa rotina é muito estressante, nós somos cada vez mais mal remunerados, mal valorizados, sem condições de trabalho. Então, em um momento na minha vida eu me senti sem energia, enfim, algumas coisas não ficaram boas e eu acabei procurando uma colega que praticava medicina integrativa e com 30 dias de tratamento eu me tornei uma outra pessoa e, curiosa que sou, fui fazer essa pós-graduação e comecei a praticar a medicina integrativa então, e paralelamente a isso, as minhas pesquisas com células-tronco e também os meus estudos sobre o envelhecimento humano. Muito bem, mas aí, pessoal, na minha prática clínica, apesar dos resultados bacanas que a gente tinha, acontecia o seguinte: quando o assunto era inflamação crônica subclínica, terreno biológico, aqueles marcadores inflamatórios, dores crônicas, doenças autoimunes, envelhecimento biológico acelerado, a gente não conseguia avançar tanto quanto a gente gostaria. E aí, nesse cenário, apareceram os bioativos injetáveis. Eu coloquei isso na minha prática clínica, fui aprendendo, eu fui uma pioneira nesse assunto, ajudei inclusive a desenvolver ali alguns bioativos, a gente foi colocando na nossa prática clínica, fomos verificando realmente que os resultados eram muito exuberantes e muito mais rápidos do que quando a gente usava apenas a via oral, e com isso nós fomos nos animando, montando protocolos mais específicos, ampliando a área de atuação. Paralelamente a isso, além dos resultados tão bons, isso também transformou a minha clínica. O nosso setor de injetáveis é um setor grande, talvez o setor mais rentável da nossa clínica. Então foram muitas mudanças que esse uso de bioativos injetáveis trouxe para a minha prática e para a minha vida como profissional. E aí, quando a gente tem resultado, que é o que acontece com os bioativos injetáveis, contra fatos não há argumentos. Os pacientes realmente aderem ao tratamento, mandam os parentes, os amigos, e isso começa realmente a transformar a sua prática no seu consultório, tanto do ponto de vista de resultados mais rápidos, eficazes, e o paciente gosta muito disso, quanto também é uma maneira de você agregar muito valor à sua prática clínica. Isso não impacta nas suas horas de atendimento, é um serviço que está rodando ali, independente do seu atendimento, você está ali atendendo suas consultas e você está gerando valor e tendo prosperidade na sua clínica com esse serviço rodando em paralelo. Isso traz muitas coisas boas, porque traz o que mais o médico quer, que são os resultados, a satisfação do paciente, ele valoriza o seu trabalho. Isso vai te trazer também destaque na sua cidade ali, porque você vai estar entregando um resultado diferencial para o seu paciente e também vai estar te trazendo prosperidade financeira. É muito interessante porque quando você trabalha com bioativos injetáveis e nesse curso, quando você terminar essas 3 aulas, você vai poder aplicar isso na sua prática clínica e verificar esses resultados, você vai ver que não só o paciente tem uma melhora clínica, mas você vai ver também a mudança total no padrão laboratorial, principalmente do inflamograma, do terreno biológico, E o paciente sente isso, sabe? Ontem mesmo eu tive a oportunidade de atender um paciente de 30 e poucos anos, mas que apesar da pouca idade veio numa primeira consulta muito inflamado e ontem ele veio no retorno e nós pudemos ali verificar a melhoria em todos os parâmetros do inflamograma dele, não só a melhoria, ele veio para níveis ótimos ali no intervalo de 3 ou 4 meses, ele ficou muito contente, falou para mim, então bora continuar, doutora, e vocês vão ver que nesse método eu vou ensinar para vocês que existe uma hierarquização para a gente colocar esses bioativos,
e ainda saiu me agradecendo pela melhora que a esposa dele também teve a partir dos tratamentos. E é esse o feedback que você vai ter dos seus pacientes. E um paciente satisfeito é um paciente que não sai da sua clínica e que com certeza vai te indicar outros pacientes para terem ali o mesmo benefício que ele teve. Bom, como eu estou trabalhando com injetáveis já há muitos anos, né, acabei percebendo o seguinte: não basta fazer bioativos injetáveis, né, comprar lá das farmácias e administrar se você não tiver uma estratégia terapêutica para aquela pessoa específica que está na sua frente, para aquelas queixas daquela pessoa, para os exames laboratoriais daquela pessoa. E eu acabei desenvolvendo então um método onde a gente consegue montar um planejamento estratégico individualizado, que eu chamo de base, e que realmente traz resultados bastante eficientes, porque muitas vezes a pessoa fala: nossa, mas eu trabalho com injetáveis e eu não vejo esse mesmo resultado. Porque você não está trabalhando da maneira correta. Você realmente precisa aprender a montar uma estratégia para aquele paciente. E de onde que saiu esse método? Eu entendi que a gente não tem que ficar olhando para o biomarcador isolado, para o sintoma isolado do paciente. A gente precisa olhar para a célula desse paciente, que é a unidade morfofuncional desse paciente. E a partir daí, fazer uma suplementação com bioativos injetáveis de uma maneira bem pensada, né, caso a caso, e aí depois disso partir ali para as individualidades. Nós já tivemos outras edições de cursos de injetáveis. A primeira surgiu a partir de uma encomenda de alunos meus da pós-graduação, porque na época não tinha curso de injetáveis, tinham algumas farmácias oferecendo ali alguns bioativos, mas não tinham cursos disponíveis ou tinham pouquíssimos cursos. Acabei montando um curso em 2022, que foi feito na modalidade presencial e online. Nós fizemos 2 edições em 2022, foi muito legal, muito bacana, e a coisa evoluiu desde lá, né? Novos bioativos, novas pesquisas, agora é a medicina regenerativa, onde o nosso foco é regenerar tecidos, é reverter envelhecimento biológico, e aí então, nessa seara, os bioativos injetáveis são indispensáveis quando o assunto é regeneração. E aí, pessoal, eu acho que esse curso vem porque eu quero que cada vez mais médicos possam se beneficiar desse método, porque nós temos aí diversos depoimentos de vidas de médicos que foram transformadas a partir dos nossos cursos, porque eles realmente melhoraram a sua prática clínica e com essa melhora da sua prática clínica se posicionaram no mercado e agregaram valor e prosperidade financeira para a sua vida, né? Quando a gente tem mais prosperidade financeira, a gente tem mais tempo para nossa família, mais tempo para estudar, para se atualizar. E esse é o meu propósito, é o nosso propósito aqui. Atingir um número cada vez maior de profissionais que possam ter esses benefícios na sua prática clínica e passar esses benefícios também para os seus pacientes, certo? Agora, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês, então, conforme prometido lá no começo, quais são as travas que a medicina cartesiana tem que nos impedem de avançar no conhecimento e de implantar essas inovações, essas técnicas realmente eficazes e transformadoras na nossa prática clínica. Vou passar aqui algumas imagens para que a gente possa bater um papo sobre isso. Vamos lá, papo sério aqui, pessoal. Como é que nós somos formados na faculdade para atender? Primeiramente, é um modelo baseado, focado na doença, no sintoma, no diagnóstico. Muitas vezes a gente resolve o problema do paciente, sim, quando são problemas infecciosos, às vezes algum problema de tratamento cirúrgico, mas quando a gente chega naquelas doenças crônicas do envelhecimento, a coisa empaca. A gente chega até no diagnóstico. Então, os avanços que a medicina cartesiana nos trouxe, principalmente ali no decorrer do século XX, foram gigantescos. E a gente usa até hoje na nossa prática clínica. Anestesias, vacinas, tecnologia para fazer diagnóstico e tudo mais. Mas precisamos resolver o problema das doenças crônicas, não infecciosas ou crônicas do envelhecimento. Mas eu vou um pouco além.
A maioria de nós aqui atende pelo Sistema Único de Saúde ou por convênios, né? E aí, o que acontece? Nós temos metas a bater, né? Nós temos um número de pacientes que a gente tem que atender por dia. Nós temos vários empregos. Eu tenho que sair daqui para correr ali e ainda tenho que dar tempo de levar meu filho na escola e me trocar para ir para o plantão à noite, porque nós somos cada vez mais mal remunerados e com menos condições de trabalho. Isso é um fato. E aí as consultas ficam consultas rápidas, focadas muitas vezes ali naquele sintoma, a gente passa um sintomático para resolver o problema do paciente, pelo menos aquele problema pontual ali, mas inúmeras vezes eu recebo pacientes que me falam: Andréia, eu estive já em inúmeros médicos, eles olham meus exames lá, falam que tá tudo bem, volta no ano que vem, eu tô me sentindo péssimo. Isso acontece muitas vezes. É culpa de quem? Nossa, do sistema, do paciente. Na verdade, não é culpa de ninguém, nós somos formados para atender assim. Essa é uma das travas que nos impedem de avançar. Por quê? Você entra num ciclo vicioso de atendimento de SUS, atendimento de convênio, seu consultório particular, tenho que atender minha família, dou um plantãozinho à noite, outro no final de semana. Você não tem nem tempo, nem ânimo de estudar, de se atualizar e muitas vezes nem dinheiro, né? Porque realmente eu percebo, eu tenho 3 filhos médicos, que a coisa está ficando cada vez mais difícil para nós médicos, que somos profissionais, no meu ponto de vista, muito importantes. A atualização médica tem que ser diária, mas a gente precisa ter condições de fazer isso. Então, esse tipo de atendimento é rápido, focado no sintoma, ou simplesmente num diagnóstico, enfim, gera pacientes insatisfeitos, pacientes que deixam muitas vezes outros profissionais de saúde assumirem o papel de médico. A gente sabe que isso tem acontecido. Os pacientes falam: médico só pensa em passar remédio para sintoma, ou então médico só quer pedir exame, mandar para o outro, para o especialista, ficar um encaminhando para o outro. Muitas vezes acha que a culpa é do próprio médico, mas eu não acho que a culpa seja nossa. Nós estamos fazendo o que é possível. Mas no seu caso, por exemplo, que é uma pessoa que se está aqui é porque está interessado em aprimorar, não é nem falta de vontade, é falta do conhecimento, né? Se eu tivesse um conhecimento de como resolver esse problema crônico do meu paciente, eu ia fazer isso. É isso que eu vim trazer para você. O conhecimento para que você possa realmente mudar a sua prática clínica. E para que você possa, no final dessas 3 aulas, colocar já isso em prática e verificar os resultados. É isso que eu quero para que você não tenha mais esse tipo de paciente, para que você tenha aquele tipo de paciente que eu tenho e que eu contei para vocês, que na maioria das vezes só me trazem notícias boas, agradecimentos, né, e novos pacientes. Existem alguns problemas, como eu disse para vocês, que o método tradicional não resolve. Então, nós somos ótimos em tratar infecções, por exemplo, em tratar doenças que têm tratamento cirúrgico. Então, algumas coisas a gente consegue fazer. Mas, quando o assunto é, por exemplo, dores crônicas, inflamação crônica subclínica, infertilidade, cansaço, fadiga, que é uma queixa muito, muito frequente, falta de memória, envelhecimento acelerado, que a gente verifica quem que tem um envelhecimento acelerado, quem tem uma infertilidade, uma menopausa precoce, está desenvolvendo ali alguma doença como diabetes, algum tipo de câncer ali em idades mais jovens do que 60, 70 anos. Então são diversas situações que a gente não consegue resolver com o modelo cartesiano. Por quê? Porque o modelo cartesiano é focado no problema e não na origem do problema. E você sabe qual é a origem de todos esses problemas? Eu sei. Está nas células, no envelhecimento celular, na senescência celular e no envelhecimento biológico. E aí é que entra a medicina regenerativa. Hoje nós estamos vivendo uma era onde é possível você regenerar um coração que sofreu um infarto, usando bioativos injetáveis, sim. Onde você é capaz de reverter um ovário que envelheceu precocemente, sim, usando medicina regenerativa e bioativos injetáveis. Onde é possível você retardar ou reverter um Alzheimer. Onde é possível você, junto
junto com o tratamento convencional de quimioterapia e radioterapia, melhorar grandemente a resposta ao tratamento de um câncer, evitar recidivas, minimizar os efeitos colaterais dos quimioterápicos. Tudo isso com bioativos injetáveis e dentro do espectro da medicina regenerativa e desse olhar que a medicina regenerativa tem para a nossa unidade morfofuncional, que é a célula. Eu poderia ficar aqui a tarde inteira falando dessas doenças para vocês. Poderia falar de artrose, poderia falar de doenças renais, qualquer doença crônica não infecciosa, tá? Aí é que vai mudar para outro patamar a sua prática clínica. Você vai realmente conseguir devolver saúde para esse paciente, regenerar tecidos, trazer ânimo, disposição e qualquer outra coisa que esse paciente necessite. E aí, o que a gente percebe na nossa prática clínica? O uso desses bioativos por via oral dá um resultado muito frustrante para a gente. Então, mesmo que você tenha o conhecimento lá da célula, né, de tudo que aquela célula precisa para funcionar, do terreno biológico, da inflamação, eu, André, já sei tudo isso, mas não consigo sair do 0 a 0. Melhora um pouco aqui, piora outro pouco ali, porque eu trabalho com bioativos injetáveis. E na próxima aula eu vou falar para vocês o porquê que os bioativos injetáveis entregam o resultado que os bioativos orais não entregam. Porque existe toda uma dificuldade de absorção, de entrega, etc e tal. Mas muito bem. Então, quando você trabalha só com bioativos de via oral, isso traz realmente uma frustração. Você fala, puxa vida, eu já caminhei, eu já tenho essa noção holística do paciente, eu já fiz uma medicina integrativa, por exemplo, estou até pensando em ir para a regenerativa, mas mesmo assim eu ainda não consigo avançar muito quando o assunto é inflamação crônica subclínica, quando o assunto é uma doença autoimune, quando o assunto é uma dor crônica, quando o assunto é uma infertilidade. E aí é que você vai ver a sua prática se transformar quando você usa bioativos injetáveis. E essa transformação não é demorada, é rápida. Você consegue ali em poucos meses, dias às vezes, dependendo da situação, verificar o resultado desse uso desses bioativos injetáveis quando dentro de um método que você vai desenvolver uma estratégia específica para aquele paciente. Isso tudo que eu estou falando para vocês traz para o médico um desgaste físico e emocional muito grande. Eu sei disso. Eu já vivi isso, eu tinha uma rotina de cirurgiã, de plantões, de filhos pequenos, de família. Como disse, tenho 3 filhos médicos que fazem plantões. E quando a gente se forma e sai e entra, às vezes constitui uma família, você precisa prover aquela família e você entra nesse ciclo de trabalho insano, tem vários empregos, tem o seu consultório particular e isso te coloca num ciclo vicioso que você não consegue sair, você não consegue avançar nem para acompanhar os avanços da medicina que são gigantescos. Nós estamos na era da medicina regenerativa. Acabei de falar para vocês, a gente já consegue regenerar um coração, um pâncreas, reverter um diabetes tipo 1, tipo 2. A gente já consegue reverter um Alzheimer ou pelo menos impedir a progressão. Essa é a era da medicina regenerativa, regenerar uma cartilagem de alguém que tem uma osteoartrose. Nós temos estudos no nosso laboratório de pacientes que fizeram células-tronco e estão saindo de uma cadeira de hemodiálise. Então nós estamos nessa era. E você está onde na medicina? Qual que é o ponto que você parou? Você está naquele ponto da medicina cartesiana que você se formou? Está muito atrasado, demais da conta, mas dá tempo de correr atrás desse prejuízo. E a maneira mais rápida de você conseguir ver esses resultados é o uso dos bioativos injetáveis. Amanhã eu vou te explicar por quê, tá? Mas o uso dos bioativos injetáveis é a maneira de você fazer essa transformação de uma forma muito mais rápida, tá certo? Eu tenho que te dizer que já tem vários outros médicos que avançaram. Então, existe hoje já muitos médicos que praticam um outro modelo de medicina, um modelo de medicina que realmente entrega um resultado para o paciente. Um modelo de medicina que não é focado no problema, que é focado na causa, que tem um olhar mais holístico, que sabe que normal é diferente de ótimo. E esses médicos, a maioria, se vale do
do uso dos bioativos injetáveis, simplesmente porque eles são imprescindíveis para que você tenha todo esse resultado exuberante e porque também são a maneira mais rápida de você entregar esse resultado. E aí o paciente quer resultado rápido. E quando ele tem esse resultado rápido, ele adere ao tratamento, ele vai te encaminhar aos familiares, ele vai te encaminhar aos amigos, você vai virar uma referência na sua cidade. E esse serviço de injetáveis, que é a melhor parte, vai virar uma fonte de renda para você sem que você precise disponibilizar do seu tempo para isso. Ele vai funcionar ali paralelamente. Isso é uma coisa muito importante, porque a gente precisa também ter uma melhoria na nossa fonte de renda para que a gente tenha mais tempo com a nossa família, para que a gente tenha mais tempo para estudar, para investir num curso, numa pós-graduação. Então já tem muitos médicos nessa situação que estão se formando na medicina regenerativa e que se valem aí dos bioativos injetáveis. Então qual que é a solução, André? Já me botou aqui um monte de problema, um monte de trava que a medicina cartesiana nos traz. Então, como é que você vê a solução hoje? A solução realmente é você avançar, acompanhar os avanços que a medicina nos trouxe. Então, da medicina cartesiana, nós passamos pela medicina integrativa e hoje nós estamos na medicina regenerativa, onde a gente fala de células-tronco, de exossomas e dos bioativos injetáveis. Nossa, Andréia, mas o que tem que ver exossoma, célula-tronco e bioativo injetável? Tem que ver o seguinte, não adianta nada você aprender como é que você injeta a célula-tronco se você vai injetar essa célula-tronco num terreno biológico ruim, numa célula mal nutrida, num tecido doente. Não sei se vocês sabem, célula-tronco é inteligente. Quando você injeta uma célula-tronco, se você fizer na veia, por exemplo, ela sabe onde ela tem que ir, que tem inflamação. Se esse paciente está com uma inflamação sistêmica, ela vai simplesmente se esparramar por esse corpo e não vai ter efeito onde você gostaria que ela tivesse. Então, para que você use, inclusive, as terapias biológicas com célula-tronco, exossomas, microenxerto autólogos, você precisa, antes, preparar essas células todas daquele corpo para receber essas células. Muitas vezes essas células são do próprio paciente. Então, até antes de retirar essas células, a gente precisa melhorar tudo isso para que tenha e para que haja efetividade. E eu uso, inclusive, bioativos injetáveis, geroprotetores, como melatonina endovenosa, por exemplo, que é um grande geroprotetor que é capaz, inclusive, de ativar as nossas próprias células-tronco, para que elas mesmas façam a restauração e a regeneração tecidual sem a necessidade de usar célula-tronco de doador ou cultivada. Então, com os próprios bioativos injetáveis, a gente consegue reverter o envelhecimento celular, a gente consegue regenerar tecidos, desinflamar a pessoa, limpar o terreno biológico, melhorar a desbiose intestinal, melhorar a autoimunidade, melhorando doenças autoimunes. A gente consegue melhorar o tratamento, a resposta do câncer com químio, rádio, imunoterapia, usando bioativos injetáveis. Existem alguns bioativos que melhoram a resposta ao quimioterápico, impedem ou minimizam a resistência a esses quimioterápicos e ainda fazem com que essa pessoa tenha muito menos efeitos colaterais daquela quimioterapia. Então, são inúmeras as maneiras que os ativos injetáveis vão realmente transformar a sua prática clínica. Você vai verificar isso muito rapidamente. Em 2 ou 3 meses você vai verificar isso com seus pacientes, ali nos resultados dos exames, mas muito antes disso, você já vai receber um feedback de paciente da melhoria que ela teve. Esses dias eu atendi uma paciente, que é minha paciente há muitos anos, quase 20. Então ela já era toda modulada, hormônios e tal, mas ela tinha feito uma viagem longa para o exterior e voltou totalmente fadigada. Fadigada, já estava com os hormônios tomando tudo direitinho. E bom, vou pedir os exames para você. Enquanto isso, você vai ali e faz um sorinho nutricional. E assim foi feito. Quando ela voltou com os exames, conversa vai, conversa vem, não sei o que, eu lembrei, falei, tá, mas e a fadiga? Não, a fadiga sumiu no momento que eu tomei soro. Eu saí daqui já outra pessoa, então ela estava com uma desnutrição celular. Então esse é o potencial que os injetáveis têm. Muitos pacientes meus já sabem, na vigência ali de alguma virose, um covid, uma gripe, eles mesmos já pedem, posso tomar aquele sorinho de vitamina C, a gente faz ali 5 a 7 gramas, tem efeito viricida, em menos de 24 horas, foi todo mundo embora, essa gripe, esse covid, essa dengue, né? Então, os próprios pacientes já pedem para fazer determinadas substâncias, além daquela
rotina que os meus pacientes sempre têm ali alguma coisa de injetáveis nos seus protocolos ali que eu vejo trimestralmente ou semestralmente. Então, esse é o poder e o potencial dos bioativos injetáveis. É ilimitado. Você vai desde nutrir a célula, limpar terreno biológico, até, por exemplo, usar antioxidantes fortes como azul de metileno, que tem um grande potencial neurotrópico que ajuda a melhorar doenças neurodegenerativas, inclusive psiquiátricas, né? Geroprotetores como a melatonina, que eu uso em altas doses, 50 a 60 miligramas, no tratamento da infertilidade, da disfunção erétil, do câncer, né? Eu uso muito, tudo isso com muita fundamentação científica. Uso de nootrópicos para melhorar nossa performance cognitiva, como por exemplo, um dos meus preferidos são o piracetam. Enfim, antioxidantes para construção de massa muscular, é um potencial gigantesco de resultado clínico e também de resultado financeiro para você. E ele é um resultado financeiro muito interessante. Na última aula, a doutora Ian vai falar sobre isso com vocês. Por quê? Porque ele exige um investimento baixo no começo e a margem de lucro é grande e não exige a sua hora de trabalho. Tá? Uma coisa para você pensar. Então, você vai receber pacientes referindo muito mais energia, melhoria na composição física, melhoria na pele, na qualidade dos cabelos, das unhas, melhora do humor, melhora da cognição, da memória, melhora da imunidade. Então, são pacientes que normalmente falam, André, não lembro quando eu peguei uma gripe, ou eu tive uma candidíase, ou eu tive um herpes, não consigo me lembrar. E tudo isso, pessoal, agrega valor à sua prática. E valor é diferente de preço, né? Então agrega valor. O paciente começa a reconhecer o seu valor da sua prescrição, seu valor enquanto médico e agrega valor financeiro também, logicamente. Porque, acreditem, quando o paciente tem resultado, ele não se importa em pagar o preço que vale aquele resultado para a vida dele. Então, os pacientes têm buscado cada vez mais esse tipo de tratamento, eles aderem. Então, só tem benefícios a prática dos bioativos injetáveis para a sua prática profissional médica. E aí, essa é uma grande oportunidade para que você se torne uma referência nesse assunto. Eu quero que você se torne uma referência. Eu quero formar cada vez mais pessoas para que a gente possa impactar cada vez mais vidas. Uma ferramenta que é capaz de transformar, com esse artigo de 2024, que avaliou os efeitos aqui do estilo de vida e suplementação de alguns nutrientes na doença de Alzheimer, né? Olha só que interessante, foi a evolução do nosso paciente. E aí, pessoal, eu quero que realmente no final dessa apresentação você seja capaz de já